E o Não sei Paulinho, se hein? é, né? E o Paulinho no Palmeiras, hein? Vamos falar também dessa contratação? Falamos muito aqui do Gabigol, extremamente impactante o anúncio por parte do Cruzeiro. E acho que o do Paulinho, ele também tem um tamanho, né, Mauro? Porque você tá tirando de um rival nacional um protagonista, né? total. Um cara, não é um cara qualquer que o Palmeiras está tirando Sim. do Atlético e por um valor bem alto para o O mercado jogador interno. mais caro da história do futebol brasileiro hoje, né? Pelo pacote de 18 Só vai euros. jogar em maio, né? Isso. E mais o Gabriel Menino e mais provavelmente o Patrick, né? O volante da base que nunca jogou no time de cima, né? Mas fizemos jogos sub-20 aqui, sempre me deixou uma Não, ótima ele é muito bom impressão. jogador, mas, por exemplo, é um jogador que sai como, por exemplo, se é outro ótimo jogador do Palmeiras, se pegar o exemplo do Verdão, que é o Vitão, no Inter, que nunca jogou, mas foi um grande jogador, já foi para a Europa, voltou e tal. Uma baita contratação para o Palmeiras seria para qualquer equipe no Brasil e na América do Sul e que talvez simbolize ou sinalize um Palmeiras diferente também, sem centroavante. Ou seja, você pode botar o Estevão e o Paulinho lá na frente, aí vê o que você faz. Não vai chegar ao 9? Adoraria que chegasse. Mas se não chegar, de repente, Estevão e o Paulinho à frente. Né? E mais o Facundo, que é muito bom, tem o Veiga, tem o Felipe Anderson, enfim. O Flaco Estevão, tá até no longe meio de do ser ano. descartável também. Não, e o Flaco, enfim, é um jogador importante também. Era o mais caro da história do Palmeiras, agora é o Paulinho, acho ótimo isso também. Até para evitar uma pressão maior, até que o próprio Flaco acaba sofrendo. E assim, o Paulinho, pelo que ele produz de futebol, que ele faz de gol, que ele produz de gol, pela identificação, cara, assim, chega mais uma excelente contratação do Palmeiras, não tenha dúvida. De novo, como contra fatos existem argumentos, né? É o jogador, merece ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro? É uma outra discussão, é uma questão de momento. Mas que é um ótimo reforço para o Palmeiras e pela situação mais financeira do que propriamente esportiva do Galo, é compreensível o movimento que o Atlético Mineiro fez, mas que vai doer, vai sofrer o Galo, chegando o Cuca agora também nessas circunstâncias, vai sofrer muito, porque realmente o Paulinho não tem um substituto à altura e é um baita, excelente reforço mesmo para o Palmeiras. Nos últimos dias do ano, o Rubens Menin, que é o maior dos acionistas hoje do Galo, dos 4Rs, 4Rs. ele deu uma entrevista à Rádio 98 prometendo que o dinheiro da venda do Paulinho será revertido em contratações, em reforços, que não vai ser usado para pagar a dívida do clube. Perfeito. Agora, vamos ver se ele vai... Né, quais são, né? Um jogador, pau a pau, pensando assim no mercado do Brasil, da América do Sul de fora, você não vai usar o mesmo dinheiro, digamos. Sei lá, pode ser 2 ou 3, mas vai compensar? Eu acho uma loucura. Essa declaração eu acho uma loucura. Porque assim, pode ser que eu queime a língua, tá? Ele vem aqui com 3 jogadores excelentes que destruam, mudem o time do Galo e eu fique com cara de... Com o Igor Jesus. Só que, cara, assim, uma coisa é você me falar, cara, a gente vendeu o Paulinho porque a gente precisa dar segurada na onda, pagar dívidas, arrumar a casa pra voltar a ser forte. Isso aí eu entendo, eu sou capaz de 100% de entender. Lembrando que o Atlético brigou contra o rebaixamento até o último jogo do campeonato. E podia ter sido campeão da América na Copa do Brasil ao mesmo tempo. É Só coisa que, cara, de maluco também. é porque, assim, a última temporada do Paulinho não foi boa. Ele jogou de sacrifício muito tempo, não foi o Paulinho que a gente viu em 23, por exemplo. Só que, cara, você vai vender o seu segundo melhor jogador pra contratar? Porra, faz sentido isso pra alguém? Pra mim não faz sentido. Pra mim, o Galo tem Hulk e Paulinho. Essa aqui é a força do Galo. Vamos agora melhorar Daqui esse pra time trás, aqui arrumamos pra, isso aí. pra esses caras jogarem. Cara, você pega o seu pilar. Um dos seus pilares tem 38 anos. Joga demais. Mas são 38 anos, cara. A gente vê jogador com 38 anos render muito numa temporada e pouco na outra, porque é natural da idade. Então, assim, se desse algum problema com o Hulk, tem o Paulinho. Vai ser o time do Paulinho. Vai ser o Galo do Paulinho. Agora você perde o seu segundo melhor jogador e você perde o seu melhor jogador se o seu jogador que tem uma idade maior parar de render ou puder estar em campo menos vezes. Então, assim, eu acho que pro Galo foi terrível. Mas será que não é o valor da venda que mexe muito? Tipo assim, pô, não dá pra recusar, porque é muito dinheiro? Será que foi cara, isso? Que... Também tem o interesse do atleta também. Mas eu quero ver se vai no mercado e agora vai trazer quem com esse dinheiro. É, cara. Porque se Tá o tudo muito preço caro, dos cara. R's falou isso, ele vai ser cobrado pela torcida do Galo. Não tenho nenhuma dúvida se o Galo vai Pra cobrar. fazer sentido, Vamos ver. tem que ser um jogador do nível do Paulinho pra cima. E quantos jogadores do nível do Paulinho pra cima tem no futebol brasileiro, por exemplo? Vai ter que buscar fora. Não, tudo E bem. mesmo fora também. Mas tudo bem. Até hoje, os times brasileiros conseguiram ali, pelo menos, vamos lá, botar 10, 15 jogadores do nível do Paulinho no máximo. É isso. Botar aqui pra jogar. Vai conseguir achar um? Eu não sei se vai. Paulinho chega pra resolver, o Ricardinho, no Palmeiras? É contratação desse peso? É um grande jogador, né? A minha questão vai voltar de lesão também, né? Vai ficar muito tempo parado e vai ser
O ajuste ali de um mês e pouquinho para começar a jogar o Mundial. Se ele voltar realmente em maio só, né? É um grande jogador, isso a gente não tem nenhuma dúvida. O 23 dele foi espetacular, 24 jogou muito no sacrifício. Palmeiras tem bons atacantes. Não falamos do Maurício aqui, né? Sim, o Palmeiras jogador. também gastou uma bala para Nem trazer. Felipe Anderson, a gente falou, Então, não falou. assim, é um Palmeiras que está se reforçando e acho que é um recado da tia, né? Esse ano aqui nós vamos fazer algumas coisas diferentes. E começa com a maior contratação da história, né? Do futebol brasileiro em relação a dinheiro. Espero que dê certo. Esse movimento do Palmeiras, cara, me lembra muito o que o Flamengo fez em 19. Porque é basicamente a mesma coisa. Você vende 2 jogadores, mais que isso, mas 2 jogadores brabos da sua base e troca por um time. Você troca 2 jogadores que você, no fim, não sabe o que vai acontecer, né? Por mais que o Estevão seja um fenômeno, por mais que o Vinícius Júnior lá atrás fosse um fenômeno, você não sabe o que vai acontecer. Você troca 2 dúvidas por uma certeza de time. O Paulinho é certeza. O Paulinho não tem... o Paulinho pode decepcionar. Mas ele é o mais perto de certeza que você pode ter. É um cara que tá jogando bem no Brasil, destaque e tal, pegou e botou. O Andrés Pereira é o mais perto que você tem de certeza. Óbvio que a gente vai ter que esperar para ver qual de fato vai ser a janela do Palmeiras. O Palmeiras pode mirar tudo e não acertar em quase nada. Mas o Facundo é uma aposta, mas uma aposta com muitos... Ótima aposta. Com muitas chances, né, de dar certo. O Paulinho é um cara que é só chegar e Quantos jogar. atacantes o Palmeiras vai ter a partir de agora, Pois então? é. Com tudo isso aí que tá chegando. Já tem que tava chegar aí, ao né? 9. É para chegar ao Faltou 9 9. e Chegar ao lembrando que centroavante. no meio do ano você perde o Então, Estevão. acho que a montagem do elenco do Palmeiras é contando como se o Estevão não existisse. É. Não tem Estevão. E aí? Vamos Precisa montar já o time. preparar Porque o o Estevão time vai jogar o quanto puder. pós-Estevão. Então, assim, eu acho que a gente pode ver um movimento de... A gente viu uma construção de um elenco vencedor por muitos anos no Flamengo. Eu acho que pode ser o início de Mais uma um coisa elenco. Mauro, o parecida. Julian Furco, imperador assim, não serve? Não, eu prefiro O Carlinhos... Flaco. Tentei. Vai jogar o Também Carioca não. aí, mas Não, Também Carlinhos não. também não? Também não. Ex-Nova Iguaçu? Não, né? Não, também. Morelos? Não mesmo. Não pelo Mas você salário fala alto, né? Vários nomes, exato. Exato. Os valores assustam valores mesmo. assustam a no tia caso do Leila. Morelos, não só os valores assustam, outras coisas assustam também. Exatamente. Mas lembra os momentos 10, 11, quando o Palmeiras 11º do Brasileirão, a gente celebrando. Adriano Michael Assina Jackson onde isso aí? chegando. Sabe? Onde que assina isso aí que ele falou? Saudade, né? Zero, né? Zero saudade. Zero saudade. Agora, ao mesmo tempo, o Gabriel Menino está chegando ao Atlético. O Paulinho, a gente sabe, né, como disse o Simões, chega e entrega. Chega para resolver a partir do momento que tiver 100% fisicamente. O Gabriel Menino, ele chega também titular do Atlético Mineiro ou ele vai ser uma composição? Ele vai ter que brigar por espaço no Galo? Briga para o espaço. É muito bom jogador, já jogou a seleção talvez prematuramente, não, certamente prematuramente. Muito instável, muito versátil também, com a idade ainda para ir além, né? De questão de foco e de rodagem. Por exemplo, voltar àquela opção dele de ala e lateral, onde ele foi chamado pelo Tite, não achou o caso, até para as opções que tem o Galo. No meu campo, pode brigar assim por lugar. E ele pode ser um 5, um 8, um 10, pode ser um 2, enfim. Versátil ele é. Eu acho que ele pode se reencontrar assim no Galo. Eu acho que ele tem mais talento que o Fausto Vera, acho que ele tem mais talento que o Alan Franco, acho que ele tem mais talento que o Otávio, mas ele é um jogador talvez Instável. menos confiável do que esses. Então, assim, se ele chegar bem, eu acho que ele vai ser titular do Galo. Mas se ele chegar Gabriel Menino, eu acho que ele vai ser titular em alguns momentos e vai ser banco em outros, como foi no Palmeiras. Eu espero que não aconteça com o Gabriel Menino o que aconteceu com aquele jogador que o Botafogo comprou. Patrick de Patrick Paula. de não, Paula? não. Mas ele também teve uma lesão, né? Sumiu, né? Séria, né? Estava Tá no foi Criciúma. rebaixado no Criciúma, né? Ele teve uma lesão, ele teve Mas uma teve um ruptura jogo na total. Libertadores, foi também campeão da Libertadores. É verdade. Verdade. Mas para campeão da Tá na Libertadores. história. Ele é tricampeão da Estão Libertadores. brincando. Eu acho que é isso que angustia o atleticano, né? Porque tá saindo um brabo do time, um destaque absoluto do time, e estão chegando 2 caras, um talvez seja titular no início Gabriel da temporada, que é o Gabriel Menino, e Patrick o outro é o um garoto, né? garoto que, mesmo. que é O pra- Que não jogou no time de cima. A gente fez o Paulista Sub-20 do ano passado, desse ano. O Patrick me lembra muito o Jean Lucas jogando. Pelo porte físico e pelo estilo verdade. de bola. Já toma sem- Lembra muito. É muito bom jogador. promissor. Muito promissor. Só que é uma aposta. É uma baita de uma aposta, né? Que pode dar certo. O Galo, de repente, ele estoura no Galo, o Galo ganha uma grana danada com ele vendendo daqui pra frente. Cara, assim, na Mas minha é uma cabeça, aposta. É o bom jogador. O Galo, Mas com as ambições que tem ou tinha até esse ano, pô, cara, não dá pra você perder um dos melhores jogadores pra um rival direto. Aí o teu projeto de ganhar, Aliás, aí ele fica muito comprometido. porque, geral, e outra coisa, né? E outra coisa.
geralmente quando você tem investidores, quando você vira uma SAF, um dos Antes mesmo ele virar SAF, no caso específico do nesse Atlético, caso, né? Um dos primeiros impactos, os primeiros efeitos que você espera esse time tem grana e não vai perder jogador para dentro do Isso Brasil. aí não acontece mais. Porque o nosso time é rico, o nosso time tem investidor, o nosso time não vai perder. E você pede para um clube daqui. Pois é. Nos últimos anos, negociação desse nível entre os clubes de maior... Pegando os últimos campeões brasileiros, né? Acho que é a primeira mesmo, né? De um tirar. Por exemplo, o Palmeiras. A O maior Patrick de contratação Paula a gente não coloca aí. Porque o Porque Botafogo era... o Botafogo veio estava buscar, né? começando. Já era o Textor. Já era era o Textor. É a primeira grande contratação Isso, do isso. Textor era o Patrick de Paula. Mas nesse nível, e por exemplo, inclusive na montagem desse elenco do Ricardinho também sabe isso melhor que eu. O Bruno Henrique, o Palmeiras tinha proposta maior para o Bruno Henrique e o presidente do Santos falou: não vou vender para adversário Ele direto, quis vou ir. vender para o Rio de Janeiro. Ele Vou quis ir vender pro também, ele Flamengo. queria Teve o Alan, né? Mas Quem? o Alan é um jogador que... Saiu do Galo pro Flamengo. Galo né? pro Jogava pro Cara. Flamengo, mas ele não é um jogador tão impactante. Aliás, não o é, impacto dele foi mais negativo do que positivo no Bem Flamengo, né? A gente tá falando de nome, né? Cara que você foi buscar. Não, que o era Alan é muito titular, bom né? jogador e tal. E, Não, mas e acho que o que é o Palmeiras primeiro também tentou fortão mesmo. contratar, né? Desse nível, e também não foi barato alto. Infelizmente não Desse conseguiu. nível, realmente, essa isso. contratação. Não, eu só queria complementar o Pedro, né? O Pedro poderia ter sido, já em 2022, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro ainda seria. E o Porque Flamengo seria fez certo, 21 milhões. não abriu conversa. Certíssimo, Não vou perfeito. conversar, desculpa. Palmeiras, Eu vou- que é o Pedro, não tá maluco. Tava Deixa eu maluco. Não, vai pediu, chegou a 21 milhões de euros. Não pode ser 100, e tá cara. certíssimo, cara. Pode Tá ser certíssimo. 200. Eu acho que essa coisa de, não, o nosso co-irmão é escambau. Não dá, cara. Você Quando Não, o Palmeiras chegou, A 21 milhões de euros. o que pagou agora do Paulinho. Se somar mais Não dá. ele tira dali o Gabriel Menino, é por Dá aí. mais ou menos isso, é porque Não ainda dá tem pra dois ver. jogadores Em envolvidos. dinheiro mesmo teria sido até dinheiro, hoje a mais caro. É por isso que quando você falou de reverter a contratação, o dinheiro em contratações, não faz o menor sentido. Eu te dei o meu segundo melhor jogador e agora eu vou tentar contratar, cara, tu só rejeita. Eu não costumo ser muito radical, mas eu sou meio talibã, assim. Essa questão, historicamente, vamos fazer a não ser que fosse o gênio Francisco Horta, quando ele, a partir de 75, ele faz os troca-trocas, no sentido bíblico, esportivo à época, e todos eles davam certo para o Fluminense, que montou a máquina bicampeã em 75, 76. Até em 77, alguns troca-trocas foram quase todos favoráveis ao Fluminense, mais do que os rivais. Mas essa coisa, o caso clássico do Palmeiras, Neto e Ribamar em 89, mas não era só Neto e Ribamar, também tinha o Didi e o Denis. Isso. Né? Então, assim, mas era o que ficou. O Palmeiras deu um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que no ano seguinte seria campeão como craque do Brasileirão de 90 pelo Ribamar, né? Então, assim, não é legal. Eu sou dessa tese. Se é para vender, vende para Timbuktu, vende para Vanuatu, vende para assim, Plutão, mas não vende para um se há adversário necessidade- direto, ou não faz troca-troca com o adversário direto. Se há necessidade, tipo assim, cara, a gente precisa vender, cara. É o rombo financeiro que precisa salvar a Aí sua vida. conversamos. Isso é uma coisa. Pô, mas pra contratar jogador, deixa. E você fica pensando aqui, no Brasil, jogando aqui, se o Galo resolver pegar esse dinheiro para contratar, quem? Eu acho que não vai contratar Quem? ninguém. Desse nível aí não vai contratar Bom, o ninguém. dinheiro mesmo, ele vai ter Quem? 18 milhões de euros, porque Tá. Gabriel Menino e Patrick fazem... Mas você vai com Tem 18 milhões de euros, vai. bate na porta de quem? Pra Não, contratar? você tira o Bruno Henrique do Flamengo, só que você vai pagar esse dinheiro todo num Não vai jogador pagar. de 30 Não vai pagar. Pela idade do Não Bruno tem. Henrique, não. Você vai ter que buscar na América do Sul. É. Um custo mais baixo. E da série, E com- mesmo assim, quem? Então, que aí você precisa ter um mapeamento Ou para ir repatriar. lá. É Como é difícil. que chama o moço aí? Quem? Rubens Menin? Ô, é Menin? Aham. Ó, Soteldo. Ó, belíssima O Cuca, contratação. o Cuca Morelos, quer. Hã? O Cuca quer. Leva. Aí Eram 5 milhões pro Grêmio. Aham. Agora vai aumentar um Me pouquinho. pega a Tem ingratidão. Ó, informações. leva uns 7, 8 milhões que faz Tem negócio. colegas informando que pode dar negócio que o Isso Cuca aí. daria um aval. Isso, muito bom. sou Tu é teu. ingrato. Eu sou ingrato, ingrato é ele. Tu é ingrato. Vagabundo ingrato é ele, não Não, sou eu. não, É não, ele, não, não sou eu, não, é ele. não, Eu não. conto aqui o que aconteceu. Calma, Calma. não fala assim Não, do Cueva. não, não. E você tá falando no sentido Cueva. esportivo. Do Você Cueva. tá falando Não de fala campo. assim do Cueva. Gente, Cueva. Cueva, lembra? Onde tá o Cueva? Cueva é brincadeira. Não, peraí, a produção de Já chefe. pediram na seleção. Outro Deixa que eu ver ganhava salário onde está- nível Morelos. E não jogava. Peraí, Ele não onde está jogava. o Cueva, cara? Não jogava. Precisamos O saber. Santos é generoso pra pagar salário pros caras, né? Não, acho que... Impressionante. Mesmo quando ele cara. jogava, ele já não jogava. Vamos ver Santos onde tá é o Cueva. Cueva bonzinho uma pra vez caramba, hein? se falou que não ia pro banco. Não ia pro banco. Cueva. Não Só foi. deu? É, o Cueva. O Cueva. Cueva, velho. Não foi, Ó, o Cueva está no Cienciano do Peru. No Peru, Nossa, que é do- olha isso. Jogando na altitude, imagina? Olha isso. Sim, esse ano que de vez em quando aparece aí. Aparece competição Libertadores, sul-americana. Tem um tempo já que não aparece.